Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional. Jogo do Campeonato Brasileiro. 20ª rodada do Brasileirão. Flamengo tem um desfalque de Eric Pulgar. O volante ainda está se recuperando de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, uma fratura, passou por cirurgia, ainda está se recuperando. A tendência é que o Pulgar comece a treinar no campo já na semana que vem. O Emerson Royal, lateral direito, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Internacional pela Libertadores, no jogo de ida na quarta-feira, também não deve jogar essa partida contra o Inter. O Flamengo está preparando o lateral direito para o jogo de volta da Libertadores, contra o mesmo Internacional na quarta-feira, tá? Então, Emerson Royal e Eric Pulgar fora do jogo. De La Cruz se recuperou de uma inflamação no joelho esquerdo e deve ficar à disposição do Felipe Luiz. Outro ponto, ele deve até receber algumas minutagens para o segundo tempo ali no jogo contra o Internacional. Ou no segundo tempo ou no primeiro. Aí a gente tá só... aqui eu tô só palpitando mais ou menos qual é o tempo que o De La Cruz deve jogar. E outro jogador também que se recuperou de lesão foi o Danilo. Se recuperou de uma lesão muscular na coxa, foi para Porto Alegre, viajou para Porto Alegre e também é uma novidade no Flamengo para esse jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Pode ser que Felipe Luiz preserve grande parte dos titulares nesse jogo contra o Internacional. Então, a provável escalação que a gente vai montar aqui, ela é de fato uma provável, tá? Ela é de fato uma provável escalação. Então vamos lá, olha só, para a gente poder começar aqui na nossa tela do Coluna do Flá TV, nossa provável escalação do Mengão. Vamos lá? Primeiro, goleiro, Rossi, eleito o melhor goleiro. Cadê o Rossi? Vamos lá. Ó, Rossi, eleito o melhor goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. Tá, titular. Esse aí é incontestável, até porque o Matheus Cunha já tem pré-contrato com o Cruzeiro. Dupla de zaga do Flamengo para o jogo contra o Inter. Léo Ortiz na direita, Léo Pereira na esquerda. Lembrando, Danilo pode receber alguns minutos nesse jogo contra o Inter, mas o foco da recuperação dele, o foco dessa volta do Danilo é para o jogo do campeonato da Copa Libertadores. Então, Danilo fica ali no banco de reservas. Na lateral direita, o Flamengo não tem o Emerson Royal para esse jogo contra o Inter. Está se recuperando, o Flamengo não vai forçar. Então, quem ganha a posição é o Varela. Varela é quem ganha a posição ali na lateral direita. Agora, lateral esquerda do Flamengo. O Flamengo tem 3 opções na lateral esquerda. Ayrton Lucas, olha só. Ayrton Lucas, Alex Sandro e também o Matias Vinha. 3 jogadores o Flamengo tem para a lateral esquerda. A dúvida está entre Ayrton Lucas e Alex Sandro. Existe a possibilidade dos 2 jogarem, tá? Existe a possibilidade tanto do Alex Sandro quanto do Ayrton Lucas. Então, levando em consideração o jogo de volta contra o Inter na Libertadores, o Felipe Luiz, acredito eu, que ele deva botar aqui, ó, o Ayrton Lucas. Eu acho, aí aqui é mais uma opinião do que uma informação, acredito que o Felipe Luiz deva botar o Ayrton Lucas ali, fazendo a lateral esquerda. E aí quem dança é justamente o Alex Sandro. Dupla de volantes para esse jogo contra o Internacional. Olha só, dupla de volantes para esse jogo contra o Internacional. Jorginho, cadê o Jorginho? Cadê o Jorginho aqui na nossa tela? Jorginho e Alan. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Alan é quem deve formar a dupla de volantes com o Jorginho nesse jogo contra o Internacional. Cadê o Alan? Aqui, ó. O Alan. Jorginho e Alan, tá? Então fica sistema defensivo do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas fazendo aquela linha de defesa. Jorginho e Alan formando a dupla de volantes do Flamengo. Lembrando que o Felipe Luiz já deixou claro que os dois jogam na mesma linha, né? São 2 volantes que não tem o primeiro e o segundo volante. Um volante que joga mais recuado e outro para frente.
Felipe Luiz diz que eles jogam na mesma linha, jogam acompanhados, à mesma altura. Vamos lá. E aí, pro meio de campo ali na criação, Flamengo tem um retorno do Arrascaeta, galera. Flamengo tem retorno do Arrascaeta, mas também tem como opção o Saúl Ñíguez e o Jorge Carrascal. Flamengo tem essas duas opções ali junto com a Arrascaeta. Arrascaeta, Saúl Ñíguez e Carrascal. Olha, pelo que eu ouvi o pessoal falando, existe a chance, aliás, a chance é muito grande do Carrascal, ser esse cara da criação. E aí o Arrascaeta fica mais focado para o jogo de volta das oitavas de Libertadores, tá? Existe a chance é grande do Carrascal ser o titular do Flamengo nesse jogo do Brasileirão contra o Internacional. Então, acaba aqui ficando Carrascal ou Arrascaeta. Porém, o Felipe Luiz ele deve ir com a Arrascaeta, cara. Existe a chance do Carrascal jogar, muito grande a chance, mas acredito que o Felipe Luiz vai botar o Arrascaeta, até para o Arrascaeta ser o cara da criação. Quando o Flamengo perde o Arrascaeta, o Flamengo fica meio que órfão de criação, né? Porém, vale ressaltar aqui que o Arrascaeta pode jogar esse jogo contra o Internacional, começar no time titular, no primeiro tempo, e aí no intervalo o Felipe vai lá e bota o Carrascal, né? Existe muito essa possibilidade, isso pode acontecer. Cadê a galera do nosso chat? O Diego Fischer tá aqui com a gente, o Daniel Barros, o Darek, mandando um 4-4-2 defensivo. Aliás, mandando um 4-4-2 aqui, o Diego Fischer. O Arrascaeta tem que jogar 100%, 1000% na quarta-feira. É isso. Não tem outro papo. Vamos lá. Mais à frente, no ataque do Mengão, para esse jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Ó, Luiz Araújo na ponta direita. Lá na ponta esquerda, chama o Samu. Cadê o Samu? Chama o Samulino. Samuel Lino na ponta esquerda, podendo também, sabe o quê? Podendo também ser Everton Cebolinha. Então aqui na ponta esquerda do Flamengo temos as opções de Samuel Lino, camisa 16, e também do Everton Cebolinha, número 11, tá? Para esse jogo contra o Inter, acredito que o Felipe deva ir com Samuel Lino. Galera, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla TV, isso é legal pra caramba, tá? Dá essa moral pra gente e ativa o sininho de notificação. No ataque, Pedro ou Bruno Henrique 27, tá? Aí a gente tem essa dúvida, beleza? Mas, nesse caso de Campeonato Brasileiro, acredito que o Felipe Luiz vá de Pedro. Ó, pode printar aí, hein? Pode printar. Provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Internacional no Beira-Rio, o segundo da sequência de 3 e o jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, dupla de volantes com Jorginho e Alan. No meio-campo de criação, camisa 10 nato, Jorge Arrascaeta. No ataque, trio de ataque do Mengão, Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino fazendo a ponta esquerda e centralizado o Pedro. Olha aí. Lembrando que o Carrascal, vou até botar aqui um coletezinho no Carrascal, podemos ver amanhã, nesse jogo contra o Inter, o Carrascal fazendo a função do Arrascaeta aqui, tá? Lembrando também, o Carrascal, ele é um jogador versátil. Ele joga tanto aqui de camisa 10, como também de ponta direita, de ponta esquerda, e ele faz até falso 9. Então o Carrascal, ele é um jogador coringa que transita entre essas 4 posições, tá? Meia de criação, ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Mas, nesse jogo contra o Internacional, ele deve aparecer no banco de reservas. Tá aí, ó. Provável escalação do Flamengo para esse jogo. Aí, produção, 3D e tudo, hein? Samuel Lino, o
O nosso Samuel aqui, o Samuel Versosa, fica maluco quando a gente joga esse 3D. Ó, Rossi, Varela na lateral direita. Aí aqui, ó, quando a gente bota essa provável escalação, a gente vê que teve um jogo ou outro, teve um jogo aí, eu acho que foi contra o Ceará, que o Felipe Luiz deixou a dupla de volantes com Alan e quando o Jorginho estava suspenso, né? Foi contra o Ceará. Que o Felipe Luiz ele tinha deixado a dupla de volantes com Alan e Everton Araújo. Porém, quando o Flamengo joga com Alan e Everton Araújo, os dois, eles praticamente, eles não têm uma... o Alan e o Jorginho, o Alan e o Everton Araújo, eles não conseguem ter uma conversa muito legal no meio de campo ali, né? Então, quando você tem um Jorginho ali no meio de campo junto com o Alan, junto até com o Everton Araújo, você ganha muito em qualidade. E aí na frente, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Esse é o time do Flamengo, a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional. E o Pedro é a grande esperança de gol do Flamengo nessa partida do Campeonato Brasileiro, tá? Gostou da provável? Coloca aqui no nosso chat. Clica no botão de curtir acima de tudo. Coloca aqui no nosso chat agora e me diga, você gostou dessa provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional no Beira-Rio, jogo do Campeonato Brasileiro? Coloca aqui, que eu quero ouvir a sua opinião. O que vale aqui na nossa live do Coluna do Fla TV é a sua opinião.